Willow na Terra da Magia pode não ter a mesma influência de outras duas criações do George Lucas, Star Wars e Indiana Jones, mas por algum motivo deixou sua marca em pelo menos uma geração que cresceu assistindo ao filme de 1988, que contava com Warwick Davis no papel principal, assim como Val Kilmer vivendo um mercenário, um anti-herói meio patife, extremamente divertido e carismático. A prova disso é que a Disney resolveu investir num seriado que está para estrear lá na Disney Plus, que vai continuar as aventuras do Willow, mesmo arriscando diálogo com um público atual que talvez nunca tenha assistido ao filme original. Bom, se você faz parte da parcela que não conhece o Willow na Terra da Magia, esse vídeo é para você, mas se você faz parte da parcela que cresceu assistindo esse filme na sessão da tarde, esse vídeo é para você também. Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta e hoje a gente vai fazer uma jornada com Willow na Terra da Magia. No final da década de 80, os filmes de fantasia não eram lá muito bem vistos. E a bem da verdade não eram muito feitos também. A gente tinha poucos exemplares do subgênero, né? Alguns anos antes o Ridley Scott havia lançado A Lenda, um filme que custou muito, mas fez pouco nas bilheterias, afastando então alguns estúdios da ideia de investir em filmes de fantasia. Além disso, os filmes do Conan também não eram muito bem vistos. O primeiro foi bem, mas o segundo falhou com a crítica e também com o público. E tinha toda a questão de para quem esses filmes eram feitos, né? A Lenda teve um grande problema em relação ao seu público-alvo. Ele era dark demais para as crianças, mas ao mesmo tempo fantasioso demais para adultos, ficando ali no meio termo, mas de uma forma que também não agradava a adolescentes, né, ou pessoas saindo da adolescência. O Conan investia na violência, investia até em nudez, o que também afastava uma boa parcela do público. As crianças que estavam ali descobrindo o mundo de fantasia medieval com Dungeons and Dragons, um RPG que, pelo menos nos Estados Unidos, se tornou extremamente popular durante a década de 80. E aí o George Lucas, que tinha uma história desde 1972, mostrando ali as aventuras de um pequenino dentro de um mundo medieval de fantasia, resolveu tirar essa história do papel, levar para o cinema, buscando algo que tivesse um apelo mais amplo, não só com as crianças, mas também com pré-adolescentes, com adolescentes e até, quem sabe, com os pais que iriam levar os filhos para assistir esse filme. Mas como eu acabei de dizer, os estúdios não estavam muito felizes com o gênero fantasia e se recusavam constantemente a investir em Willow. Até o George Lucas chegar na MGM e dar de cara com o diretor da MGM, que era ninguém mais, ninguém menos que o Alan Ladd Jr., que havia ajudado a vender a ideia de Star Wars para a Fox lá em 1977. O Alan Ladd Jr. também teve um papel importantíssimo em fazer vingar o Blade Runner do Ridley Scott. Era um executivo com uma visão muito grande e que tentava dar ao máximo a oportunidade para criadores fazerem coisas diferentes. Então, com esse suporte do Alan Ladd Jr., o George Lucas conseguiu chegar na MGM, que topou fazer o filme, só que com algumas condições. O Alan Ladd entraria com metade do orçamento do filme, que seria de 35 milhões, e o George Lucas entraria com a segunda metade, tendo em troca os lucros que viriam do home video e da venda do filme, né, dos direitos do filme para exibição em TV por assinatura. Já a MGM ficaria com os lucros obtidos na bilheteria e com a venda dos direitos para exibição na TV aberta. Assim como em Star Wars, George Lucas buscou para a criação da aventura inspiração na jornada do herói de Joseph Campbell, né? Temos lá todos os elementos, o chamado, a aventura e tudo aquilo que fez de Star Wars, por exemplo, se tornar o sucesso que foi com o foco dado em toda a aventura de Luke Skywalker. A diferença é que aqui tínhamos Willow, um herói bastante improvável. Na trama do filme, a rainha feiticeira Bavmorda tenta encontrar a recém-nascida Elora, que segundo uma profecia seria responsável pela ruína da vilã. Elora é encontrada pelos pequenos Nelwyn, um povo simples que tenta a todo custo viver longe dos Daikini, as pessoas altas. Mas cabe ao Willow, vivido por Warwick Davis, a tarefa de levar o bebê para quem possa cuidar dela, enfrentando perigos inimagináveis e sendo auxiliado mais tarde por Mad Martigan, o personagem interpretado por Val Kilmer. Para dirigir o filme, George Lucas selecionou Ron Howard, que havia terminado ali os trabalhos em Cocoon e que já conhecia Lucas de longa data, né? O Ron Howard começou a carreira como ator e era um dos protagonistas do filme American Graffiti, do George Lucas. Nos anos 80, ele investiu na carreira de diretor, uma carreira muito bem sucedida com o passar do tempo, né? E que teve a chance de Willow fazer um filme de aventura, que era algo que ele queria fazer também. Willow, logo de cara, se diferencia por ter como protagonista uma pessoa com nanismo,
Warwick Davis, que viveu um dos Ewoks lá em O Retorno de Jedi, acabou ficando amigo do George Lucas nas gravações do filme, que lá no Retorno de Jedi, né, em 1982, quando o filme estava sendo gravado, o George Lucas chegou para ele e apresentou o projeto de Willow, e já naquele momento ele sabia que o Warwick Davis seria o protagonista desse filme, só que demorou muito tempo para fazer, né? Willow começou a ser rodado em 1987, 5 anos depois das gravações de O Retorno de Jedi. E como eu falei, Willow e toda a sua aldeia ali são chamados de Nelwyn. O filme opta por um bom gosto muito grande em jamais utilizar o termo anão, criando ali nos Nelwyn uma espécie que lembra muito o que a gente conhece dos Hobbits, né, do Senhor dos Anéis. Aliás, existe aí um boato que corre pela internet de que o George Lucas queria comprar os direitos do Hobbit e como ele não conseguiu, ele criou o Willow na Terra da Magia, o que não é verdade, né? Uma vez que ele já tinha essa história desde 1972. Lá na década de 70 não havia a menor possibilidade de George Lucas adquirir os direitos para fazer o Hobbit, né? Levar o Hobbit para o cinema. Então era realmente uma história que provavelmente foi inspirada por algumas questões apresentadas no Hobbit, uma vez que os Nelwyn, como eu falei, lembram muito, né, os pequenos protagonistas ali, mas não é exatamente uma adaptação, né? A história não tem nada a ver com Hobbit, tem ali pontos em comum que são pontos em comum com basicamente todas as aventuras de fantasia medieval que provavelmente você conhece. E se tem uma coisa que o Willow na Terra da Magia não faz, é esconder que é de fato um filme de fantasia. Os filmes dessa época que tentavam trazer essa abordagem traziam a fantasia mais como mero adereço, né? Porque, primeiro, não havia condições de se fazer um cenário de fantasia extremamente convincente, como a gente veria, por exemplo, no começo dos anos 2000 com O Senhor dos Anéis. E segundo, que como os estúdios realmente não estavam dando muita bola para o subgênero, era mais fácil vender toda a ideia simplesmente como uma aventura medieval, e os elementos de fantasia ficavam de fato relegados a segundo plano. Mas em Willow, na Terra da Magia, a gente tem um cenário de fantasia muito bem construído. É um mundo repleto de criaturas mágicas e até ousadas para a época, como um monstro de 2 cabeças que a gente vê ali em determinado momento no filme. Tem um esforço muito grande por parte da produção para a criação de algo que fosse realmente marcante, de algo que fosse diferente daquilo que estava sendo produzido na época, indo ao limite do que o orçamento e a capacidade técnica poderia oferecer. Não à toa, o filme acabou ficando muito conhecido por conta de seus efeitos visuais inovadores. Sabe aquele efeito do morphing, que ficou muito comum nos anos 90, foi utilizado em Exterminador do Futuro 2 e até em clipe do Michael Jackson? Ele foi desenvolvido em Willow, na Terra da Magia, para criar o efeito da transformação de uma das feiticeiras que ajuda o Willow ao longo de sua jornada. Sendo rodado no país de Gales e com cenas rodadas também na Nova Zelândia, cenário que depois seria utilizado pelo Peter Jackson na trilogia do Anel e na trilogia do Hobbit, o filme ainda contava com uma carta na manga, que foram as artes conceituais criadas por ninguém mais, ninguém menos que Jean Giraud, o Moebius, um dos maiores nomes do quadrinho mundial, que trouxe todo o seu talento na criação de roupas, na criação do design de criaturas, na criação do visual de alguns locais, né, de alguns castelos, artes conceituais lindíssimas do Moebius, que serviram de guia para toda a equipe de arte do filme. E aí, convenhamos, tiveram muita sorte de ter como artista conceitual um sujeito extremamente criativo e uma equipe totalmente dedicada a criar algo diferente. A equipe da Lucasfilm, né, e da Industrial Light and Magic, boa parte dos profissionais envolvidos nos efeitos especiais, nos efeitos visuais, na direção de arte, também eram os mesmos que estavam por trás de filmes como Star Wars e Indiana Jones. Só que o Willow, na Terra da Magia, não é um filme perfeito. Ele tem vários problemas, principalmente problemas de ritmo. A primeira hora do filme é extremamente arrastada e cansativa e demora a estabelecer alguma ameaça real por parte da vilã. E ainda perde tempo com algumas piadas bem bobas e que de nada servem à trama, contribuindo até para essa sensação de algo um tanto desinteressante. E até me surpreende que o filme tenha conseguido fazer sucesso com as crianças e com o público da época. Aliás, não deveria me surpreender, porque os personagens são extremamente carismáticos, né? E isso acaba segurando muito o filme. A dupla improvável formada pelo Warwick Davis e pelo Val Kilmer acaba sendo um dos grandes chamarizes do filme. A química de Kilmer também surge na tensão entre o seu personagem e Sorsha, a filha de Bavmorda, vivida por Johnny Whaley, uma química que se estendeu para a vida real. Os dois se casaram um ano depois das gravações de Willow. Além disso, toda essa ambientação que ele traz, que é realmente diferenciada em relação ao que a gente tinha com outros exemplares de fantasia da época, eu acho que também explicam todo o carinho que esse filme ganhou ao longo do tempo.
Willow na Terra da Magia, A Lenda e o desenho Caverna do Dragão, né, inspirado em Dungeons and Dragons, foram os meus primeiros contatos com fantasia e, por isso, eu acabei tendo um grande carinho por esse filme. Era um dos filmes que eu mais assistia na sessão da tarde e em reprises até na TV paga também ali nos anos 90. Acabei ficando um bom tempo depois sem assistir ao filme e foi uma boa experiência rever agora em preparação para a estreia da série, até porque o Disney Plus providenciou uma remasterização em 4K com HDR. Não é uma remasterização das melhores, mas torna o filme muito mais agradável aos olhos dos novos públicos, né, que estão mais acostumados com uma qualidade muito maior de imagem. O filme está muito bonito nessa remasterização, merece ser assistido, só que eu sempre digo que esse tipo de filme também precisa ser assistido um pouquinho com o olhar da época. Muita gente vai estranhar os efeitos visuais, por exemplo, mas existem momentos que eu ainda acho que se sustentam muito bem, como os pequeninos que aparecem no filme ali, que são chamados de brownies. Existem momentos em que o efeito parece um pouquinho com Chaves e Chapolin, mas existem outros que são muito bem mesclados com a ação que está ocorrendo em tela, tornando os efeitos bastante convincentes. Gosto muito também do stop motion utilizado na criação do monstro lá de duas cabeças, chamado de Eborsisk. E aqui vai uma curiosidade: Eborsisk é uma junção do nome de dois críticos, né? O Roger Ebert e o Gene Siskel, que não foram os dois únicos críticos de cinema homenageados pelo George Lucas no roteiro. Aliás, o roteiro não é do George Lucas, né? O argumento é do George Lucas e o roteiro ficou a cargo do Bob Dolman. Mas como eu ia dizendo, o General Kael tem o seu nome vindo do sobrenome de uma das mais influentes críticas de cinema, a Pauline Kael, que até na época, em sua crítica, reconheceu ali a homenagem. E eu tô meio receoso de chamar isso de homenagem, pode ter sido também uma grande provocação de toda a equipe ali, né? A gente sabe o quanto que existe essa vontade de provocar críticos de cinema, principalmente nessa época, né? O próprio Siskel e o Ebert foram alvo também de piada no filme do Godzilla, lá do Roland Emmerich, né? Willow recebeu 2 indicações a Oscar, melhor som e melhores efeitos visuais, mas acabou perdendo nas 2 categorias para Uma Cilada para Roger Rabbit, que ironicamente também teve seus efeitos visuais criados pela Industrial Light and Magic. Custando 35 milhões, fazendo 137 milhões ao redor do mundo, o filme acabou se pagando, foi um sucesso considerável para a época, mas não o sucesso esperado. Porém, com o home video e nas exibições da TV, o filme foi ganhando visibilidade. Ele fez muito sucesso no home video, né, com VHS, venda de Laserdisc nos anos 90, teve vários lançamentos em home video, passando por praticamente todos os formatos durante o final dos anos 80, anos 90, anos 2000 e até agora, né? Tá chegando no streaming numa versão remasterizada, afinal de contas. Por anos, os fãs pediam continuação, né? O George Lucas até coescreveu com Chris Claremont uma trilogia de livros que não foi muito bem aceita, que servia ali como uma espécie de continuação do filme, contando as aventuras da Elora. Até me pergunto se essa série que vai estrear na Disney Plus vai levar esses livros em consideração. Eu acredito que não, mas vai que incorpora alguma coisa desses livros também, né? Tomara que a série seja bacana, tomara que a série traga todo esse espírito de aventura que o filme original trazia, mas que também corrija os problemas que o filme tinha, né? Espero que não seja uma série com problema de ritmo, por exemplo, e espero que ela faça jus ao filme original e traga um público também para o filme original, que desperte o interesse em Willow na Terra da Magia. Um filme que pode não ser lá o melhor que o George Lucas tinha para oferecer. Bom, foi melhor que Howard o Super Pato, mas enfim, até aí também, até o Indiana Jones 4, pode não ser o melhor que o George Lucas tinha a oferecer, mas ficou realmente marcado na memória de muita gente. Um filme carismático, autêntico, com espírito de aventura, que faz a gente viajar por um universo mágico, fez a gente viajar por um universo mágico, muito antes da gente saber o que seria possível fazer, né, com O Senhor dos Anéis, por exemplo, graças ao Peter Jackson no começo dos anos 2000. E é espantoso, né, como que hoje a gente consegue ter coisas na TV que há 30 anos, por exemplo, pareciam impossíveis de serem alcançadas no cinema. E eu falo bastante sobre isso no meu primeiro vídeo sobre Os Anéis de Poder, série que adapta várias histórias do Senhor dos Anéis para televisão e que estreou no Amazon Prime, né? Dá uma conferida aqui. Valeu pela audiência e até a próxima.